Hoje eu vou te falar sobre um fenômeno lindo, assustador e extremamente útil, que você já viu e o porquê que ele acontece. O que uma bolha de sabão, o seu óculos, o processamento de titânio e a maré negra têm em comum? Se você ama ciência, esse é o... É 2013, em Miri, na Malásia. E quando você liga a torneira para tomar água, não sai nada. Você decide comprar água no mercado. Quando você chega lá, toda a água acabou. E centenas de pessoas estão comprando, desesperadas. A única pessoa que ainda tem água para vender, tá vendendo a R$30 a caixa. 3 vezes o preço normal. E quando você passa pelo rio local, você vê um arco-íris. Uma pintura macabra. O que aconteceu? A 16 quilômetros, a planta de tratamento de água de Lambir precisou ser desligada devido a mais de 14 mil litros de diesel e asfalto que foram despejados no rio local por empresas petrolíferas como a Shell e a Empresa Nacional de Petróleo da Malásia, que chama Petronas, que se responsabilizaram pelo incidente. Isso é o fenômeno que a gente chama de maré negra, onde o petróleo cobre a superfície do mar, deixando ela completamente escura. E colorida? Isso não é nenhum corante, nem algum químico que as empresas botam no petróleo. Isso tem a ver só com o formato do petróleo. Para entender o segredo por trás desse fenômeno, a gente precisa primeiro olhar para algo mais simples, uma bolha de sabão. Talvez você já tenha percebido que uma bolha de sabão é colorida e nunca pensou por quê. Deixa eu te mostrar o que acontece quando eu faço um filme de sabão. Você vê várias cores e um tremelique, porque minha mão tava tremendo quando eu tava gravando. Mas olha que tem um padrão para essas cores. O segredo tá nessas linhas que você tá vendo. E você precisa perceber que essas linhas sempre estão apontando numa só direção. Elas sempre apontam pros lados e nunca pro chão. Mas por quê? Tudo isso tem a ver com a gravidade. Mas vamos primeiro entender como uma bolha de sabão funciona. O sabão é algo que a gente chama de surfactante, que significa essencialmente que ele cobre a superfície da água como se fosse uma coberta, e ele segura ela nesses formatos esquisitos, tipo bolhas e filmes. Mas dentro dessa camada de surfactante, dessa coberta de surfactante, você ainda tem água. No caso do filme, a água quer cair, por causa da tal da gravidade, e o sabão não quer deixar que ela caia. Essa luta significa que a água vai se acumulando no fundo do filme. Então a parte de baixo do filme fica mais grossa, e a parte de cima do filme fica mais fina. E aí que tá o mistério. Olha que as partes mais grossas, elas quase não têm cor, e as partes mais finas têm muita cor. Mais do que isso, a cor parece que muda dependendo da grossura do filme. Então agora a gente sabe, essa cor acontece quando você tem alguma coisa transparente, tipo a água, e ela tá muito fina, como ela tá no filme. E por que o petróleo faz isso então? Primeiro vamos entender por que a água normalmente não faz isso. Se você já passou água em alguma coisa, você deve ter percebido que ela faz uma coisa tipo assim. Ela quase se seca sozinha, quase como se a água estivesse fugindo da porcelana. Isso acontece porque a água quer se juntar, ela não quer se espalhar pela superfície. Isso se chama demolhamento, que é quando um líquido se junta para formar várias gotas. Você provavelmente já viu algo do tipo no para-brisa do carro. Quando você tá na chuva, a água vai escorrendo, mas quando você chega num lugar seco, ela forma várias gotas. Ela não forma uma camada de água, ela forma gotinhas individuais. Por exatamente esse motivo, você nunca vai ver a água ficar fina o suficiente para ficar colorida. Quando você tem uma camada fina o suficiente de água, ela se desfaz e forma várias gotinhas pequenininhas. Enquanto isso, o diesel ele não tem o mesmo problema. Ele não tem a mesma vontade que a água tem de ficar se grudando. Então ele se espalha pela superfície da água. E ele se espalha exatamente porque ele é mais leve que a água. Então ele consegue ficar em cima da superfície da água e ele não gruda. Então ele acaba se espalhando e forma um filme bem fino em cima. Então essa cor linda que você vê na água quando você tem um vazamento de petróleo, na verdade é o diesel se espalhando na superfície, cobrindo a água. Mas esse efeito não acontece só em desastres. Ele também é extremamente útil. Um dos metais mais utilizados para fazer ferramenta é o titânio. Quando você coloca ele em um banho de bicarbonato e passa eletricidade por ele, ele forma uma camada bem fininha de óxido de titânio. E essa camada muda a cor. Eu não vou falar muito bem sobre o processo porque eu planejo em algum momento fazer isso na minha casa usando só materiais caseiros. E é por isso que você tem que se inscrever no canal se você ama ciência, pô. Tá, vamos tentar entender direitinho por que isso acontece. Quando a luz ela bate em alguma coisa transparente, tipo vidro, você vai ver duas coisas. Você vai ver o que tá atrás do vidro e você vai ver o reflexo no vidro. Isso significa que o raio de luz ele tá sendo dividido em duas partes. A questão é que toda luz é uma onda. E essa onda ela tem um tamanho específico. Quanto maior a onda, mais vermelha a luz vai ser. E quanto menor a onda, mais violeta ela vai ser. A questão é que quando dois raios de luz eles se cruzam, eles se somam. Mas, se eles estão perfeitamente alinhados, eles fazem, na verdade, uma coisa parecida com subtração. E acaba que o raio de luz ele some. Você acaba vendo nada. Então, se alguma coisa transparente tiver exatamente o tamanho do comprimento de onda daquela luz, ou seja, tiver exatamente o tamanho daquela cor de luz, ele vai apagar toda a luz que tem aquela cor. A luz branca é a soma de todas as cores do espectro. Então, se você joga a luz branca em alguma coisa que tem o tamanho certinho de uma das cores, como por exemplo o vermelho, você vai ver todas as cores menos o vermelho, porque a interação apaga o vermelho daquele espectro. Então, você vai ver o azul
azul e o verde, que é o que sobra. E você vai ver a soma, que é o ciano, ou o verde marinho. E o que acontece se você tem duas camadas de tamanhos diferentes? Bom, você vai tirar duas cores da luz. Em 1935, um homem chamado Alexander Smakula, que trabalhava para Zeiss, percebeu que se você usasse várias camadas com todas as cores, você conseguiria tirar todas as cores do espectro e você não teria mais nenhum reflexo. Fun fact que eu aprendi nesse vídeo: esse cara fez essa descoberta em 1935 e ele trabalhava na Alemanha. Adivinha o que a Alemanha fez mais ou menos nessa época? Bem legal, esse cara era super nazista, a Zeiss era super nazista, eles usavam escravos